Olá! Hoje nós vamos treinar um pouco o conteúdo estudado resolvendo alguns exercícios. Acompanha comigo aqui no quadro. Exercício 1. Nos últimos anos, a força empreendedora no Brasil cresceu 47%, alcançando a marca de 66,2 milhões de negócios. O Brasil cria 316 mil novos negócios por ano, sendo o terceiro país mais empreendedor, superado apenas pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido. Estima-se que nos próximos anos essa iniciativa aumente. Pesquisas indicam que 65% dos universitários têm o desejo de ter um negócio próprio no futuro. Considerando aqui as informações do texto, avalie as informações a seguir. 1. As mudanças de ordem legal, tecnológica, ambiental, cultural ou social fomentam principalmente o empreendedorismo social, em que o empreendedor potencial cria um novo negócio. 2. Entre os desafios e riscos que os novos empreendedores enfrentam estão a necessidade de obtenção de recursos financeiros, a falta de informações precisas acerca do mercado e a possibilidade de insucesso. 3. Resultados da pesquisa tecnológica universitária podem ser fontes de oportunidades para novos empreendimentos, a exemplo das startups. É correto que se afirma em... Bom, aqui eu quero que você pare o vídeo agora, que você tente resolver esse exercício e aí depois você dá play para ver como é que é a resolução. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vamos avaliar a alternativa 1? Vamos ler novamente aqui. O que a alternativa 1 nos diz? Vamos ver se ela está certa ou se ela está errada, né? Mudanças de ordem legal, tecnológica, ambiental, cultural e social fomentam principalmente o empreendedorismo social, em que o empreendedor potencial cria um novo negócio. Certo ou errado? Me diga aí. Errado. Por que essa questão está errada? Olha só, essas mudanças de ordem legal, tecnológica, ambiental, cultural, social, elas de fato fomentam o empreendedorismo, mas elas fomentam todo tipo de empreendedorismo, não só o empreendedorismo social. Então, todo tipo de empreendedorismo, tá? Então, tá errada. E aí a questão ainda fala assim, ó, o empreendedorismo social, em que o empreendedor potencial cria um novo negócio. Você está lembrado que o empreendedor social, né, o empreendedorismo social é aquele em que há um grande impacto na sociedade? É aquele negócio que gera um grande impacto na sociedade? Então aqui também a gente tem um problema, né? Porque ele está dando a entender que o empreendedor, né, social é aquele que abre um novo negócio, mas não é. É claro, o empreendedor social é o que abre um novo negócio, mas é um negócio que tenha impacto na sociedade. Tudo bem? Então, a primeira está errada, tá? Segunda, entre os desafios e riscos que os novos empreendedores enfrentam estão a necessidade de obtenção de recursos financeiros, a falta de informações precisas acerca do mercado e a possibilidade de insucesso. Certo ou errado? Certíssimo. Certa essa questão, né? Olha só, será que entre os desafios, né, que o empreendedor enfrenta, os riscos, né? Será que existe problema de recurso financeiro? Correto, existe. Falta de informação precisa a respeito do mercado? Verdade, a gente muitas vezes carece o quê? De pesquisas de mercado, informações sobre o mercado, né? O que mais? E também a possibilidade de insucesso. Sem dúvida, todo negócio envolve um risco, não é isso? Então, existe a chance dele não dar certo. Correta essa questão. Vamos aqui para a terceira. Resultados da pesquisa tecnológica universitária, ou seja, né, esse textozinho que ele mencionou aqui para gente, podem ser fontes de oportunidades para novos empreendimentos, a exemplo das startups. Certo ou errado? Certíssimo. Olha, qualquer tipo de pesquisa pode ser fonte, né? Para quê? Pode ser fonte para novos empreendimentos, tá? Talvez aqui você tenha tido dúvida com o termo startups, né? O que é startups? Startup lembra de start, né? Algo que está começando, então empresas que estão iniciando, tá? Então, claro, uma pesquisa como essa, né? E outras pesquisas, elas podem sim ser fonte de ideias para startups. Tudo bem com relação a essa questão? Vamos ver a segunda.
Uma empresa do segmento de alimento para cães, tá? Pretende fazer o lançamento de um novo produto voltado para raças pequenas. Então, a empresa quer lançar um produto voltado para raças pequenas. A ideia é que o lançamento aconteça no próximo semestre e a empresa já está elaborando as estratégias de marketing. Ela sabe que para obter bons resultados com esse produto é preciso implantar e controlar as ações de marketing necessárias para o seu lançamento, além de desenvolver mecanismos para mensurar os resultados e corrigir possíveis problemas. O departamento de marketing da empresa apontou algumas ações necessárias para garantir o sucesso desse lançamento. E aí vamos lá. Avalie as afirmações a seguir no que se refere às estratégias relacionadas à segmentação de mercado. Então, o que a questão está pedindo? Que a gente avalie, né, os itens sob o ponto de vista da segmentação de mercado. Então, vamos avaliar a primeira. Mensurar a participação das raças pequenas no mercado de alimento para cães, objetivando avaliar o seu tamanho para planejar o lançamento do produto. Certo ou errado essa questão? Certíssimo, não é isso? Tá? Olha só, se eu tô falando aqui, ele tá pedindo pra gente avaliar, né, as estratégias abaixo no que se refere à segmentação de mercado. Você lembra o que é segmentação de mercado, não é isso? Eu vou definir lá o meu público-alvo. Então aqui, ó, ele fala em mensurar a participação das raças pequenas no mercado de alimentos para cães. Correto, se eu quero atuar com um produto voltado para cães de raça pequena, eu preciso mensurar a participação desse mercado, a participação, né, do mercado total. Quantos por cento, por exemplo, são de cães de raças pequenas, tá? O que mais? Objetivando avaliar o tamanho para planejar o lançamento do produto. Certíssimo. Vamos ver a próxima. Avaliar o montante de investimento necessário. Olha, está falando aqui investimento necessário para quê? Para que o produto seja posto no mercado, considerando a produção, a distribuição e o lançamento do produto. Certo ou errado essa questão? Pense aí com cautela. Essa questão está errada, tá? Errada. Por que ela está errada? Você pode falar, mas professora, como assim essa resposta está errada? Uma empresa, ela não precisa pensar no investimento, né? Ela não precisa considerar a produção, a distribuição, ela não precisa considerar o lançamento do produto? Precisa. Mas veja, a questão não está pedindo nada relacionado a investimento. Lembra aqui, ó, a tela anterior? A questão está pedindo para você avaliar sob o ponto de vista da segmentação de mercado. Então, apesar disso aqui ser importante, é verdade, né? A empresa precisa avaliar o investimento, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, mas aqui ele está pedindo para você avaliar sob o ponto de vista da segmentação. Então, por isso, essa alternativa está errada. E a terceira, propor em suas estratégias de marketing ações promocionais com os proprietários de cães de raças pequenas nos pontos de venda, oferecendo amostras grátis, né, estratégia que garante a fidelização do público por meio da empatia. Certo ou errado essa questão? Certíssima, né? Olha só, se você está querendo trabalhar com cães, né, de raça, de porte, né, pequeno, então é interessante você fazer ações promocionais lá com os proprietários, não é isso? Ó, de cães de raças pequenas nos pontos de venda, oferecendo, por exemplo, amostras, né? Uma estratégia que garante a fidelização do público por meio da empatia. Então, aqui a estratégia é o quê? Fazer com que esse proprietário do cão, o dono do cão, né? Goste, experimente ali aquela amostra, né? Enfim, e depois passe a comprar da empresa. Tudo bem? Ou seja, ele quer aqui atrair mesmo o público, né? Ou seja, dentro do público que se quer atingir, o público-alvo, ou seja, os cães de raça pequena. Então, as alternativas certas são, vamos olhar aqui, a alternativa 1 e a alternativa 3. Então, aqui é a letra C, tá? Alternativa 1 e 3 corretas. Vamos para o terceiro. Olha só, a concepção de ação empreendedora amplia o escopo dos estudos em empreendedorismo. Trata-se a ação empreendedora como algo que ocorre em situações além da configuração de novos negócios e da definição de novas organizações. Tá? Vamos marcar aqui. A
Assim, a ação empreendedora permite deslocar o foco da figura do empreendedor como agente solitário de transformação de recursos em atividades produtivas, apresentando características especiais e diferenciadas em relação a outros agentes que, porventura, não tenham tido sucesso na criação, condução ou sustentabilidade de empreendimentos por eles conduzidos. Ok? O caráter situacional implica verificar a lógica das ações empreendedoras, na medida em que o foco na lógica da ação privilegia as trajetórias individuais, considerando, no entanto, como se articulam com dinâmicas coletivas, com as características ambientais e com a ação de estruturas econômicas e sociais, identificando-se fatores sociológicos que operam na tomada de decisão de conceber e implantar uma empresa, por exemplo. Bom, considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos avaliar aqui o item 1. O empreendedorismo ele pode ser entendido como uma prática que está para além da abertura de determinado negócio? E aí, me diz, o que você respondeu? Certo ou errado? Certíssimo, né? Certo. Olha só, ele fala, inclusive aqui, eu marquei, né? Ele fala que o empreendedorismo precisa ir além da configuração de novos negócios. Então, aí a gente estaria falando o quê? Do intraempreendedorismo. Lembra disso? Né? Empreendedor corporativo, aquele que atua dentro da organização, que ele não é o dono da empresa, tá? Então, a questão tá certíssima, né? E aí vem, então o empreendedorismo ele pode ser entendido como uma prática que vai além da abertura de determinado negócio, porque, vamos avaliar o item 2, o empreendedor pode tomar decisões e contribuir para o desenvolvimento de pessoas, tecnologias e processos, ações que no ambiente corporativo permitem ao profissional empreendedor atuar ativamente em um contexto de mudanças na organização. Certo ou errado? Certíssimo também, tá? Então, o empreendedor, ele é entendido como um fenômeno que vai além ali da abertura de um negócio próprio, né? Isso, e aqui ele está justificando, né? Porque ele está dizendo o porquê. Então, por que o empreendedorismo é entendido como algo além, né, da abertura de um negócio próprio? Porque esse empreendedor aqui dentro do ambiente corporativo vai tomar decisões, vai melhorar produtos, processos, né? E aí ele está falando, né, que esse empreendedor aqui vai atuar desenvolvendo pessoas, tecnologias, processos, né? Então é o tipo clássico ali do intraempreendedor. Tá bom? Então essa alternativa também está correta, né? Vamos aqui avaliar as assertivas, né? Então as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Perfeito, não é isso que nós vimos? Ó, a 1 está correta, né? A 2 também está correta. E a alternativa 2, ela justifica a própria questão 1, tá? Certíssimo. E as demais estão erradas. Aqui as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, é que estaria certo. Mas a 2 não é uma justificativa correta para 1. Opa. Errado, né? A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Errado, né? Aqui, deixa eu marcar aqui que a 1 está correta. A asserção 1 é uma falsa, errado, e a proposição 2 é verdadeira. A asserção 1 e 2 são proposições falsas, erradas, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o exercício 4. O investimento em pesquisa e desenvolvimento é um caminho importante para as empresas que desejam diferenciar-se dos concorrentes. Né? Aqui, ó, pesquisa, deixa eu arrumar aqui para não ficar sem entender. Pesquisa, aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento é um caminho importante para as empresas que desejam diferenciar-se dos seus concorrentes. Foi com este destaque que um jornal trouxe uma lista das 10 empresas mais inovadoras no Brasil. Em comum, entre as empresas vencedoras está a decisão de seus líderes de quê? De manter praticamente inalterados os percentuais de investimento em inovação, mesmo diante de projeções macroeconômicas desfavoráveis. Tal cenário é possível porque os gestores acreditam que os investimentos em inovação ajudam
a superar os momentos difíceis e preparar as empresas para desafios futuros. Então, aqui a questão, o texto está falando da importância ali do investimento em pesquisa e desenvolvimento, não é isso? Onde os líderes das empresas continuam investindo porque acreditam que isso é importante para que a empresa consiga enfrentar os desafios futuros. Essa é basicamente a lógica dessa questão, a ideia da questão. Vamos lá. A partir do texto é possível definir inovação como? Ele quer que você defina inovação, claro, considerando o texto. Inovação pode então ser definida como projetos de alto teor tecnológico. Me diga, certo ou errado essa questão? Inovação é sempre para projetos de alto teor tecnológico? Não, né? Errada essa questão, tá? Errada. Por quê? Porque o texto não fala isso, né? Será que inovação sempre vai envolver um projeto de alto teor tecnológico? Não, não, de jeito nenhum. O texto não fala isso e na prática também isso não acontece. Você pode ter inovação de atividades que não exigem, por exemplo, um alto teor tecnológico. Não pode acontecer? Pode, tá? Então tá errada. Vamos na B. Então aqui, de novo, né? É possível definir inovação como produtos utilizados para fins muito específicos. Também não, né? O texto não fala que inovação é só para produtos muito específicos. Podem ser para produtos, né, que não sejam para fins tão específicos, tá? O texto não menciona isso. Então, essa questão também não está certa, não. 3. Invenções. Então, aqui, inovação, né? Sempre ele quer saber a partir do ponto de vista da inovação. Então, 3. Invenções que ainda não estão disponíveis no mercado. É isso? Inovação é aquilo que ainda não está disponível no mercado? Também não. O texto nem fala sobre isso. Então, é errada. D. Bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. Opa! Vamos deixar para avaliar essa questão já já? Vamos para a letra E. Atividades que dependem de elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Não. Olha só, o texto ele não fala em elevados investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ele não fala que inovação é sempre, né, requer sempre pesados investimentos. Não, ele só fala que os líderes acreditam que é importante você investir em pesquisa e desenvolvimento para garantir ali um futuro para aquela empresa. Então, ele não menciona em elevados investimentos, tá? Então, isso aqui está errado, essa questão está errada. Vamos voltar para a letra D. Inovação, então, poderiam ser bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. Essa questão está certa. E aí você poderia perguntar, mas professora, eu não identifiquei isso no texto. Isso não está escrito no texto. É verdade, não está escrito no texto. Aqui você vai ter que refletir sobre o que está escrito no texto para conseguir chegar à resposta. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Primeira coisa é que o texto está mencionando que o investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento, ele é um caminho importante para que as empresas possam diferenciar-se de seus concorrentes, não é isso? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento é algo importantíssimo para que você possa se diferenciar do seu concorrente, tá? Aí ele continua, né? Foi com este destaque que o jornal trouxe uma lista das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Em comum, né, entre as empresas vencedoras está a decisão dos líderes em manter praticamente inalterado que os percentuais de investimento em inovação, mesmo diante de situações macroeconômicas desfavoráveis. Tá bom. Tal cenário é possível porque os gestores acreditam que os investimentos em inovação, eles ajudam a superar os momentos difíceis, não é isso? E eles vão preparar as empresas para desafios futuros. Ora, se o investimento em pesquisa e em desenvolvimento faz você se diferenciar dos concorrentes para que você consiga se preparar para os desafios futuros, significa que a sua empresa, então, quando ela investe, né, em pesquisa e em desenvolvimento, ela está se preparando para o próprio futuro, né? Então, significa o quê? Que ela vai estar gerando o quê? Produtos, vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda, não é isso? Portanto, ela não vai estar gerando riqueza e não vai estar gerando valor social? Vai. Então, vejam
que nem sempre essas questões, essa é uma questão do ENAD, nem sempre a resposta ela vai estar escrita ali no texto introdutório, nem sempre vai estar tão claro. Em algumas situações você vai precisar fazer uma reflexão sobre aquele texto para você chegar na alternativa correta. Então aqui a ideia é essa, né? Empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, elas se diferenciam dos seus concorrentes, então elas garantem, por exemplo, o seu mercado, elas continuam vendendo, ampliando sua capacidade produtiva, por exemplo, não é isso? Portanto, elas garantem o seu lugar no futuro, gerando, então, o quê? Valor para a sociedade, gerando riqueza, né? Quando você fala em gerar valor para a sociedade, lembrem-se, né, que quando as empresas estão atuando no mercado, né, elas geram emprego, elas geram renda, não é isso? Geram prosperidade ali para aquela região onde elas atuam. Então, portanto, geram riqueza. Tudo bem essa questão? Vamos aqui para nossa última... para o nosso último exercício. Acompanha comigo aqui. Em uma reunião com a sua equipe de marketing, o diretor-geral de uma fábrica de confecções masculinas, fábrica de confecções masculinas, envolvido em conduzir um processo de segmentação de mercado, tá? Apresentou 3 segmentos aos quais a empresa está apta a atender com seus produtos. Então, são eles. Vamos lá. Aqui a gente está falando de segmentação de mercado, né? Vamos olhar lá. Homens do sul do Brasil que compram roupas mais pesadas durante o inverno. Ele quer aqui que você faça um link, né, entre esses, 3 itens e você vai marcar aqui que tipo de segmentação é essa, tá? Então vamos lá. 1. Homens do sul do Brasil que compram roupas mais pesadas durante o inverno. 2. Homens com renda mensal superior a R$2.000. 3. Homens de espírito jovial, independente da idade. Esses 3 segmentos podem ser classificados, respectivamente, como? Então, aí a gente vai classificar essa segmentação aqui. Vamos olhar aqui a primeira. Homens do sul do Brasil, tá? Quando eu falo homens do sul do Brasil, e aí ele fala que compram roupas pesadas durante o inverno, eu estou segmentando isso através de quê? Através do ponto de vista o quê? Geográfico, não é isso? Psicográfico poderia ser? Não, né? Psicográfico tá ligado ao quê? Tá ligado ao estilo de vida, não é isso? Então não poderia ser. Demográfico? Também não. Vamos já olhar aqui, né? Quando eu falo no aspecto demográfico, eu tô falando, por exemplo, na renda, né? Então vamos lá. Eu teria a alternativa A ainda e a B, né? No páreo, que A e B. Geográfico, tá? Lembra, olha só, pra vocês não esquecerem, né? Quando ele fala homens do sul do Brasil, ele está falando lá, ele não está falando, por exemplo, dos homens do norte, né? Então, da região norte, ele está falando do sul. Então, ele está segmentando isso em função de quê? Do aspecto geográfico. 2. Homens com renda mensal superior a 2.000. E aqui eu estou segmentando pelo quê? Demográfico, né, pessoal? Aspecto demográfico. E aí o 3, homens de espírito jovial, independente da idade. Eu estou segmentando pelo quê? Estou segmentando através do psicográfico, né? O que é o psicográfico? O estilo de vida, né? Então essa daqui já estaria errada, né? Enfim, e as outras também. Comportamental não. Estou falando aqui no estilo de vida. Então qual é a alternativa correta? Letra A. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, mais uma vez, poste lá no fórum do Ambiente Virtual. Bons estudos e sucesso!